noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Louvado seja o nosso Deus por esse tempo precioso na presença dEle, em culto, em adoração. E vamos continuar adorando ao Senhor agora, através da exposição da palavra do Senhor. Que Deus abençoe também os nossos irmãos, amigos, que acompanham a transmissão do culto pelo canal do YouTube da nossa igreja. Eu convido, irmãos, a que vocês abram as Escrituras Sagradas no Antigo Testamento, no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis. E vamos ler no capítulo de número 32. Gênesis 32. E iniciando com essa mensagem, faremos nos 2 próximos domingos também a exposição dessa série Perdão e Reconciliação. Nós então devemos estar atento ao que o Espírito do Senhor tem falado à sua igreja através da sua palavra. Mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem. Inicialmente, nós leremos até o versículo de número 12. Depois nós seguiremos na leitura. Então, no boletim saiu a partir do verso 3, mas eu quero antecipar um pouco e ler a partir do versículo 1. Gênesis 32, do versículo 1 até o versículo de número 12. Faremos essa leitura em conjunto. Leiamos, igreja. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: Este é o acampamento de Deus. E chamou a aquele lugar Maanaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: Assim falareis a meu senhor Esaú: Teu servo Jacó manda dizer isto: Como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor, para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse: Se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: Torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: Certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Até aqui por enquanto. Nós, amados irmãos, fomos alcançados pelo perdão e a misericórdia do Senhor, através da obra bendita de Jesus na cruz. Nenhuma pessoa aqui nesta noite que já passou pelo processo do novo nascimento, que é um homem ou uma mulher convertido ao Senhor, pode dizer em algum momento que ele não tem condição de perdoar aquele que lhe ofende. Porque eu e você fomos agraciados com o maior perdão que um ser humano pode receber nesta vida: o perdão dos nossos pecados, que foi cravado lá na cruz. Nós fomos alcançados então, irmãos, por um amor, por uma graça, por uma misericórdia que nós não merecemos. E por causa disso nós podemos afirmar sem sombra de dúvidas que estamos habilitados pelo Senhor
E Ele continua enchendo o nosso coração da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, para que consigamos, com o auxílio dEle, liberar perdão àquele que nos fere, àquele que nos oprime. Esta é uma das histórias registradas nas Escrituras de um problema que surge dentro de uma família. Se você já acompanhou a narrativa bíblica de outras histórias semelhantes a essa, você ficará espantado e descobrirá que a grande maioria dos conflitos que temos registrados na Bíblia acontecem no contexto da família. É dentro da própria família, entre os parentes, entre a parentela, que começam os problemas. Infelizmente, o primeiro homicídio da humanidade aconteceu aonde? Dentro de uma família. Caim matou Abel. E na sequência, você começa a ver que os descendentes de Caim estão na mesma direção, pois Lameque começa agora a matar pessoas por motivos banais. Um olhou torto para ele, ele matou. O outro deu um esbarrão, pisou nele, ele também matou. E ele se gabava e contava isso para suas duas esposas: matei hoje 2 homens. Como se fosse alguma coisa normal. E tantas outras tragédias foram acontecendo ao longo da história do povo de Deus. Deus não esconde quando os seus servos erram. Deus não esconde quando os seus servos não observam a palavra de Deus e tropeçam e caem. Por exemplo, nós estamos aqui diante de mais uma família patriarcal. Os patriarcas das Escrituras são 3: Abraão, Isaque e Jacó. Eu já disse isso numa outra ocasião. No início da minha conversão, lendo a palavra, eu tinha muita dificuldade de entender como que Deus foi gracioso com Jacó. Como que Deus teve misericórdia de um homem que enganou o irmão, que passou a perna no irmão, que foi trapaceiro com o seu próprio irmão. Mas aí nessas horas, a gente vai aprendendo e Deus fala assim: vai para frente do espelho, Gilberto. E você vai descobrir também que você é um Jacó. E que você precisa da graça do Senhor para ser um homem de Deus. Na família patriarcal, então, começando lá na casa de Abraão, teve mentira. Abraão mentiu. Isaac também mentiu. E quando nasce a família de Isaac, quando ele se casa com Rebeca, vêm os seus 2 filhos, gêmeos, mas não idênticos. Um era peludo, Esaú, o outro era liso. Mas o Senhor já havia revelado para Rebeca que o mais moço seria senhor sobre o mais velho. Mas ela, talvez entendendo que talvez precisasse dar uma mãozinha para Deus, em algum momento ela vai tentar ajudar Deus, se bem que a gente não precisa fazer isso, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. A vontade de Deus não pode ser frustrada. E mesmo que nós estamos diante de uma narrativa, já no seu final, de uma família conturbada, de uma família complicada, e antes de você julgar a família de Jacó, olhe para a sua família. Olhe para o contexto dos seus. Será que também nós não temos motivos, às vezes, para achar que a nossa família também é complicada? Diante da ofensa, diante de uma tristeza, diante de uma decepção que podemos sofrer e fazer. Os irmãos conhecem muito bem a história de Jacó. Jacó, o seu próprio nome diz, é aquele que tira proveito, é o esperto, é o suplantador, é o enganador. Esse é o significado de Jacó. E é interessante que a palavra de Deus registra que um dia Jacó estava preparando uma comida, talvez um caldo, um prato de lentilha. Estava gostoso e Esaú chegou morrendo de fome e falou assim: me dá um pouco desse prato de lentilha, deixa eu saborear essa comida que está tão cheirosa. E aí Jacó, astúcia, de forma astuta, chega para o seu irmão e diz assim: só se você me vender a sua primogenitura. Talvez para nós que somos aqui, os irmãos que têm aqui famílias com mais de um irmão e é o mais velho, você diz assim: o que é a vantagem hoje de ser o mais velho? A não ser de ouvir do pai e da mãe assim: você tem que ser exemplo para os seus irmãos, porque você é o mais velho. Não faz isso com o seu irmão, porque ele é o caçula, você é o mais velho, né? Eu fui o mais velho na minha casa, e muitas vezes quando meus irmãos aprontavam comigo, se eu tentasse reagir: não pode fazer isso, você é o mais velho. Você tem que ser exemplo para os seus irmãos. Mas naquela época, ele tinha muitas outras responsabilidades, mas também recebia mais na herança. E Esaú estava morrendo de fome. Esaú estava assim, com vontade de saborear aquele prato de lentilha, que ele desprezou a sua primogenitura. E ele disse assim: para que me serve essa primogenitura? Passa para cá logo esse prato de lentilha, eu quero é comer, eu quero saciar a minha fome.
E aí, Jacó falou para ele, mas primeiro você tem que jurar. O juramento naquela época era muito forte. Ele falou assim, eu juro, está jurado, e agora eu me dá esse prato de lentilha. E ele desprezou o seu direito de primogenitura. A história não para. A história continua e diz que eles crescem. Um se torna agora um homem do campo, um homem caçador, um homem perito, o outro era pacato. Jacó era mais caseiro. E um dia, diz a palavra que Isaac, já em idade bem avançada, já não enxergava direito, percebendo que estava chegando a hora da sua partida, ele disse, eu preciso abençoar o meu filho mais velho. Porque na cabeça de Isaac, ele falou assim, ele é o primogênito, é ele que precisa receber a bênção. E ele então chama Isaac e diz, chama Esaú, melhor dizendo, e diz, meu filho, por favor, vai caçar, prepara lá, depois que você caçar, uma comida saborosa, do jeito que o seu pai gosta, vem aqui, eu vou comer a comida e eu vou te abençoar. Mas a dona Rebeca estava atrás da porta. E lembrando talvez da palavra do anjo, disse, não, ele não pode abençoar Esaú. Será que Deus vai falhar dessa vez? Eu vou ter que intervir, eu vou ter que fazer alguma coisa. E já estudamos aqui em momentos passados, quando Abraão também tentou fazer do jeito dele e não deu certo, que você não deve interferir nos planos de Deus. Não interfira nos planos de Deus. E ele então fez o que, irmãos? Com a anuência da sua mãe. Ele se passou por Esaú. A Rebeca conhecia também o gosto culinário do marido. Mandou pegar lá um animal, preparou, fez uma comida saborosa, pegou uma roupa de Esaú, pegou pelos do animal, colocou, porque Isaac não estava enxergando direito, mas ele sabia distinguir a voz de um filho do outro. Tanto é que quando ele voltou, e aí mais mentira na história. Já, meu filho, como que você conseguiu caçar tão depressa assim? Já matou o animal, já está tudo pronto. Deus estava comigo. O Senhor me abençoou, pai. Mas vem cá, que voz é essa? A voz não é de Esaú, parece a voz, é você mesmo, meu filho. E aí diz que quando ele chegou mais perto, ele sentiu o cheiro da roupa, apalpou, sem chegar, falou, é você mesmo, filho. Comeu, saboreou a comida que não tinha sido feita por Esaú, porque Esaú ainda está caçando. Esaú ainda não tinha voltado da caça. E a palavra de Deus diz então que ele vem, come e abençoa, pensando ser Esaú, mas ele abençoou quem? Jacó. Às vezes nós não entendemos essa história e pensamos assim, mas como pode? Ele passou a perna no irmão a segunda vez e agora com a anuência da própria mulher. Agora a esposa também engana o marido. Percebam? Um contexto de mentira, de enganação, tudo dentro da família. Quando Esaú chegou com a comida preparada, Isaac falou, meu filho, tem alguma coisa errada, eu já comi, eu já te abençoei. E foi aí que Esaú disse, eu já sei o que aconteceu, Jacó passou de novo na minha frente. É por isso que ele se chama Jacó, ele é o esperto, ele é o suplantador. E vocês sabem, irmãos, o que aconteceu? Um dia Esaú, talvez assim, pensando alto, disse assim, o meu pai vai morrer. E depois que nós passarmos o período do luto da morte do meu pai, eu vou matar o meu irmão. Esse era o desejo do coração de Esaú. Eu vou matar o meu irmão Jacó. Chega, tudo tem um limite. Ele está pensando que ele é quem? Ele é sangue do meu sangue, mas não vai ficar, como diz a gíria popular, isso não vai ficar barato não. Eu vou resolver isso. Mas a Rebeca agora mais uma vez, talvez assim, Deus mostrando que poderia livrar, ela vai ao seu esposo e diz, olha, Esaú já tomou umas esposas aqui desse povo, está me trazendo muita angústia, eu não quero que Jacó case-se com as mulheres desse lugar. Vamos mandar Jacó para a terra dos meus familiares, do meu irmão, para ver se lá ele consegue uma esposa. Mas essa atitude de Rebeca era livrar Jacó das mãos de Esaú. E você conhece a história, ele vai embora, ele passa uma noite ao relento, ele toma uma pedra como travesseiro, ele tem um sonho, ele vê aquela escada de anjos subindo e descendo, os céus abertos, ele desperta, porque Deus fala com ele, e ele diz, quão terrível é este lugar, é a casa de Deus. E ele vai até agora a cidade onde mora o seu tio Labão. E eu sempre brinco que Jacó vai conhecer de perto agora quem ele puxou na sua índole. Porque se Jacó gostava de passar a perna nos outros,
Ele vai morar com um tio que é expert, é PhD em puxar a perna nos outros. Se Jacó é bom nesse negócio, ele vai ver agora um maior do que ele. Porque ele teve que trabalhar 20 anos na casa de Labão. Por 14 anos ele vai trabalhar por amor a Raquel. Porque ele se enamorou de Raquel. Ele ficou apaixonado por Raquel. A palavra de Deus diz lá que quando ele deu um beijo em Raquel, ele caiu em prantos. Começou a chorar desesperadamente. Tenta imaginar. Foi amor à primeira vista mesmo. Ele falou assim, eu sou capaz de tudo por essa moça. E o que foi que aconteceu quando ele pediu a mão em casamento de Raquel? Labão falou, você me trabalha por 7 anos. E ele amava tanto Raquel que os 7 anos passaram como 7 dias. No dia do casamento, Labão enganou ele. Labão entregou a Lia, a filha mais velha. Ele foi para as núpcias. No outro dia ele foi reclamar, essa não é a minha mulher, essa não é a Raquel. Ele falou assim, mas aqui na nossa terra, a gente não dá mais nova, primeiro tem que casar a mais velha. Tá, mas essa daí não, você não vai poder desposar dela não, você não vai poder. Agora faz o seguinte, você quer Raquel? Eu quero Raquel, a mulher do meu amor é Raquel. Então vai ter que trabalhar mais 7 anos. Ele falou, eu trabalho. Mas ele já estava com Raquel. E aí você conhece toda a história, começa aquela provocação, porque Lia era fértil, Raquel não era fértil, e ela começou a ter filhos, e ela humilhava a Raquel, aí a Raquel chegou uma hora e falou, então deita com a minha serva. Aí a Lia falou assim, deitou com a serva dela, vai deitar com a minha serva também. E Jacó, então agora vai ter filhos com 4 mulheres. Antes que você diga, está vendo, pastor? Está na Bíblia que pode ter mais de uma esposa. Nada disso. O princípio da família está em Gênesis capítulo 2. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher. Deus permitiu essas coisas no Antigo Testamento, mas essa não era a vontade original de Deus. Nunca foi e nunca será. Isso é algo que alguns chamam de vontade permissiva de Deus. Deus não aprova esse tipo de coisa. Mas aí vai nascer então aqui aquilo que mais tarde nós conheceremos como as 12 tribos de Israel. Só que agora, irmãos, no texto que nós acabamos de ler, se você quiser dar uma olhada rapidamente comigo no capítulo 31, versículo 55 diz assim: Tendo-se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou e partindo, voltou para a sua casa. Por que temos esse versículo aqui? Porque depois de 20 anos trabalhando e Labão enganando, porque não bastou só enganar Jacó com relação à questão das filhas, mas depois que Jacó cuidava do rebanho do seu sogro, ele começou a perceber que ele foi ficando rico. E aí ele precificou um salário. Ele disse que alguns tipos de animais que nascessem, os listrados, os salpicados, seria o salário de Jacó. Só que antes disso, o que ele fez? Ele tirou todos os animais listrados, salpicados e mandou levar para bem longe, para Jacó não ter nada. Só que Deus ainda interviu. E o rebanho de Jacó começou a ficar maior do que o de Labão. E Jacó começou a ficar poderoso. Até que chegou uma hora que Jacó se reúne com as suas mulheres e diz: eu tenho que ir embora, porque o semblante de Labão já não é mais o mesmo. Ele não está me olhando mais com um olhar nem de sobrinho e nem de genro. Ele já está olhando com um olhar perigoso. Quando ele vai, Labão vai atrás. Só que tem uma coisa que eu não vou poder trabalhar hoje à noite pelo tempo, que Raquel vai lá e rouba os ídolos do lar do seu pai. Esconde debaixo ali da sela do animal. E aí vem Labão furioso e diz: alguém me roubou. E aí Jacó não está sabendo de nada dessa vez. Ele realmente não sabe. Quem for encontrado com isso será morto. Mas quem é que estava com os ídolos escondidos? A mulher da mocidade dele, o amor dele. E aí procurou, apalpou tudo, não encontrou. E ela falou assim: pai, não me leve a mal de eu não descer aqui, porque eu estou naqueles dias. Então eu não posso descer. Mentira. É uma pena dizer isso, irmãos, mas uma família patriarcal que teve muitas mentiras, um enganando o outro. Parece que virou assim uma pandemia, uma epidemia, uma coisa endêmica, a mentira permeando aquela família. Mas louvado seja Deus, que o nosso Deus ele é misericordioso e gracioso, e Ele transforma famílias difíceis, famílias complicadas, e Ele restaura relacionamentos quebrados. Deus foi trabalhando no coração de Jacó. Deus tinha um propósito na vida de Jacó. E é interessante que lá,
quando ele vai sair da casa dos seus pais, fugindo de Esaú, ele tem uma experiência com Deus, e ele chama aquele lugar de Betel, ele chama aquele lugar de casa de oração. Deus está nesse lugar e eu não sabia. Agora olha o que nos diz aqui o versículo 1 do capítulo 32, que ele vai ter outra experiência. Ele vai para um local que estará sendo visitado por anjos. Os anjos estão ali com Jacó de novo, e ele chama esse lugar agora de acampamento de Deus. Que coisa maravilhosa, tenta imaginar esse lugar. Jacó está no acampamento de Deus, cercado de anjos, e ele colocou o nome naquele lugar de Maanaim. Mas agora tem uma questão que Jacó precisa resolver no seu coração. Já se passaram 20 anos, e ele ainda não se encontrou com o seu irmão Esaú. Já ouviram uma frase que o pessoal diz assim, que o tempo é o melhor remédio? Vocês concordam com essa frase? Meu irmão, você não vai falar com ele? Deixa, pastor. O tempo é o melhor remédio. Isso vai se resolver sozinho. Não precisa mexer nesse assunto. Daqui a pouco a gente se entende. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Daqui a pouco a gente volta a se relacionar. Dá tempo ao tempo. Vamos empurrando com a barriga. Ou em alguns casos, algumas pessoas gostam de usar aquela frase assim, eu não quero falar sobre esse assunto. Mas por quê? Porque eu já coloquei uma pedra sobre esse assunto. Vamos mudar de assunto? Vamos mudar o rumo da prosa, como diz os mineiros? Não quero falar sobre isso. Esse assunto não me agrada. Eu coloquei uma pedra, só do jeito da pessoa reagir, ela já está demonstrando que o problema não foi resolvido mesmo. Porque colocar uma pedra sobre um problema não é a solução do problema. A solução do problema é o confronto. Eu não estou falando de luta, mas é o tete a tete. É conversar. É falar com a pessoa. Estar aberto com a pessoa. E Jacó agora está disposto a encontrar com seu irmão. Ele toma algumas medidas. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta. O que eu preciso, a pergunta eu estou fazendo a minha pessoa, mas faça para você essa pergunta agora. O que eu preciso para liberar perdão para uma pessoa? O que é que eu preciso nesta noite para liberar perdão a uma pessoa? Nós vamos ver algumas coisas que Jacó pensou que ele poderia fazer. Jacó é estrategista também. Jacó é esperto. Ele tem algumas habilidades. E o texto nos diz, a partir do verso 3, que ele manda os mensageiros irem até Esaú. E a mensagem que é para encaminhar para Esaú, é para primeiro dizer assim, olha, eu não sou mais aquele Jacó que atravessou o Jordão só com um cajado na mão. Agora eu sou um homem próspero, eu sou um homem rico, eu sou um homem que tem, de certa forma, uma certa influência, porque eu tenho bois, eu tenho jumentos, eu tenho rebanhos, eu tenho servas, eu tenho servos, e eu quero comunicar. Só que Jacó já está usando uma estratégia aqui. Eu não estou criticando Jacó não, só estou mostrando a estratégia dele. Ele começa a tratar o seu irmão como seu senhor. Ele começa a chamar Esaú de senhor. Por que ele fez isso? Porque ele sabe que ele precisa acertar uma pendência com seu irmão, que ele machucou o coração de Esaú, que ele foi errado mais de uma vez com o seu próprio irmão. Então ele fala assim, avisa o meu senhor Esaú que o seu servo Jacó está indo falar com ele. Então a gente já está vendo uma coisa interessante aqui. Jacó já se colocou numa outra posição. Que posição que Jacó colocou frente ao seu irmão? Ele é meu senhor. E eu sou servo. Aí talvez você diga, ah pastor, isso é para fazer média. Isso é para ver se quebra o ego do homem. Para ver se penetra nesse coração de pedra. Mas ele fez isso. Pergunta que não quer calar. Deu certo? Esaú entendeu de boa? Esaú falou assim, eu também estou morrendo de vontade de encontrar ele. Eu estou sonhando com ele. Já tem tanto tempo, 20 anos, não vejo a hora de ter um encontro com meu irmão Jacó e a gente colocar os pingos nos is e já resolvermos de uma vez por todas as nossas pendências. Afinal de contas, somos irmãos. Mas parece que a resposta que os servos trouxeram para Jacó não demonstrou isso não. O que o texto diz a partir do verso 6? Que os mensageiros voltaram e falaram assim, nós fomos até o teu irmão Esaú. E aí a mensagem é a seguinte, ele vem ao teu encontro também. Aí talvez parasse aqui,
Jacó disse assim, ai, graças a Deus, Esaú entendeu que a gente tem que resolver essa pendência, Esaú entendeu que nós temos que nos reconciliar, e nós temos que liberar perdão, que bom, mas não, o texto não parou aí. O texto diz assim, ele não está vindo sozinho não, ele está vindo com 400 homens, para que tanta gente assim? O problema é entre Esaú e Jacó, e já Esaú está levando 400 homens com ele. O que passou na cabeça de Jacó? Ele não vai me perdoar coisíssima nenhuma. Ele vai acabar comigo, ele vai matar, ele vai destruir tudo que eu tenho, vai acabar com a minha família, com todos os meus servos, com todas as minhas servas, com todos os meus rebanhos. É guerra. Ele não quer paz, ele quer guerra. E o texto diz, irmãos, então, que ele teve medo, que ele ficou apavorado. Só que aqui nós temos que dar nota 10 para Jacó. O que é que Jacó fez quando ele recebeu o recado dos mensageiros dele em relação a Esaú? Esaú está vindo. Ele está vindo também. Ele mandou dizer que ele vai se encontrar com você, mas ele não está vindo sozinho. 400 homens o acompanham. Olha só, meus irmãos, essa é a primeira oração de um coração quebrantado que Jacó faz na vida dele. Olha o versículo 9. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, aí ele lembra, porque Deus falou para ele, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Então ele estava debaixo de uma promessa de Deus. Deus já havia falado para Jacó, Jacó, pode voltar para a sua terra, eu sou contigo, meu filho. Ele estava então lembrando dessa promessa. Isso é bonito, irmãos. Quando nós oramos, fiados na palavra de Deus, confiados nas promessas de Deus, você pode citar as promessas de Deus na sua oração. Você pode orar e dizer, Senhor, eu estou te pedindo isso, porque conforme a tua palavra, o Senhor prometeu que ia fazer isso na minha vida. Jacó então lembrou, Senhor, o Senhor disse que era para eu voltar, que eu tinha que encontrar com a minha família, e que não ia acontecer nada de ruim comigo. Mas olha o que ele fala, ele continua, agora ele vai ser, assim, vai rasgar o coração na presença de Deus. Ele diz assim, eu sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Você não considera essa uma oração de um homem quebrantado, de um homem que foi aprendendo, através de vários erros, de vários tropeços, foi enganado pelo sogro, e agora ele está num momento, 20 anos mais tarde, Deus ainda tem que ensinar muita coisa para ele, é verdade, mas ele agora reconhece, Senhor, eu não mereço a tua graça, eu não mereço o teu perdão, eu não mereço a tua fidelidade. Eu acho, irmãos, que quando a gente faz uma oração assim, quando nós nos colocamos diante de Deus, mas quem sou eu para ter alcançado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu favor, pelo teu amor? Então Jacó agora, ele se rasga diante do Senhor. E ele lembra, pois com apenas o meu cajado eu atravessei esse Jordão, já agora sou 2 bandos. E aí ele pede, livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que ele não venha e me mate, e mate também as minhas esposas, as mães dos meus filhos e os meus filhos. Ele está agora clamando ao Senhor, no dia da angústia, clama ao Senhor, porque Ele me responde. É uma oração curtinha, mas é um momento aqui em que Jacó reconhece agora, e eu vou fazer a pergunta que eu fiz alguns minutos atrás, o que é que eu preciso para perdoar alguém? O que é que eu preciso para perdoar alguém que me fere, ou que me feriu, ou alguém que eu preciso acertar os ponteiros? Você precisa de Deus. Só isso. Você precisa de Deus. E com a presença de Deus na sua vida, você vai conseguir ir ao encontro daquele que te feriu. Mas se você continuar agindo com as suas forças, achando que do seu jeito você vai conseguir aplacar a ira daquele que te feriu, ou daquele que foi alvo ou você sofreu a ofensa, melhor dizendo, continuará tudo como antes. Jacó ainda não aprendeu tudo.
Nós paramos no versículo 12. Mas eu vou ler, acompanhe, não leiam comigo agora, acompanhe a partir do verso 13. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para o seu irmão. Agora ele vai usar uma segunda estratégia. A primeira, ele mandou um recado: eu quero me encontrar com você, eu mudei, eu sou um homem próspero, eu tenho família, eu tenho muitos bens, vamos nos encontrar. Jacó falou: tá bom, mas eu não estou indo sozinho não, estou levando 400. Agora ele vai dar presentes para Esaú. Então o texto diz aqui para nós, verso 13: e tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para o seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, disse aos servos: passai adiante de mim, e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar de quem és, para onde vais, de quem são esses diante de ti, responderás: são de teu servo Jacó. É presente que ele envia a meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos que vinham conduzindo os rebanhos: falareis dessa maneira a Esaú, quando vos encontrardes com ele, direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós. O sentimento do coração de Jacó é este, porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a sua presença. Assim passou o presente para diante dele, ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Qual é a segunda estratégia dele agora? Eu vou dar presente. Tenta imaginar se nós fizéssemos isso nos nossos dias. Você tem uma pendência com uma pessoa, aí um belo dia, toca a campainha da sua casa, Mercado Livre lá com um pacotinho. Você é fulano? Sim. Assina aqui, por favor. Aí você: não comprei nada. Não comprei nada. Aí você abre, é uma coisa que você gosta. Aí você fica... Aí daqui a pouco chega uma mensagem no seu celular: e aí, gostou do presente? Aí você fala: mas que absurdo, a gente não se fala, agora o cara me manda um presente aqui na minha casa. Aí passa uma semana, chega outro presentinho lá, o Mercado Livre de novo. Aí você vai ver lá um tênis importado, a camisa do seu time, um perfume caro, uma coisa muito boa, e você vai falar: mas por que isso? Porque está querendo criar uma situação para se aproximar. Irmãos, às vezes nós queremos resolver os nossos problemas sérios da nossa forma, do nosso jeito, usando as nossas armas. Mas o que é que você precisa mesmo para conseguir perdoar alguém e ser perdoado por alguém também? Você precisa de Deus. Somente Deus. Jacó ainda precisa entender um pouco mais isso. Mas ele sabe que está no lugar certo. Porque ele está onde mesmo? Ele está no acampamento de Deus. Mas ele está preocupado, ele tem uma preocupação com a família. Então diz o texto agora a partir do versículo 22. Agora sim eu quero que vocês leiam comigo. Capítulo 32, o verso 22, e vamos até o 32. De 22 a 32, vamos lá? Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Àquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol
quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Essa história é muito linda, é uma passagem muito rica. E para a gente ir direto ao ponto, este homem é uma manifestação teofânica de Deus. Ele literalmente aqui está lutando com Deus, mas Deus permitiu isso. Mas eu quero que você transporte isso para uma realidade muito mais profunda e mais palpável para nós. Você já lutou com Deus? Aí você fala, que isso, pastor? Lutar com Deus? Então, mas tem uma maneira da gente lutar com Deus. Sabe como? Oração. Você já lutou com Deus em oração? Mas para isso, sabe o que vai ter que acontecer? Você vai ter que se isolar. Você vai ter que ficar separado da família, sozinho, e você vai passar algumas horas, talvez dias, na presença de Deus, luta de oração. Jacó queria acertar as pendências com seu irmão, mas ele ainda não estava pronto. Ele ainda não estava preparado. Ele precisava de uma bênção especial. E essa bênção especial só tem alguém que pode nos dar: Deus. Ele então está aqui no texto dizendo que lutou e que parece que ele que está prevalecendo, não vá por esse caminho. E é interessante que quando o anjo, o homem, toca na articulação da coxa dele, né? Para quem gosta de futebol aqui, eu já contei isso, deu uma paulistinha no Jacó. Quem joga bola aqui nesse frio então, né? Já imaginou, você está correndo, o cara dá aquela encostadinha, cai no chão na hora. Foi isso que Deus fez. Mas imagina tomar uma paulistinha de Deus, hein? Não é de qualquer jogador, não. É para não andar mais mesmo. Mas Deus ainda foi misericordioso, deixou ele mancando. Mas sabe por que é isso, irmãos? Que quando nós lutamos em oração com Deus, aí eu vou tomar emprestado aqui a palavra do reverendo Weber Júnior, de um livro que ele escreveu sobre o profeta Daniel, Amando Deus no Mundo, que a mocidade aqui estudou alguns anos atrás. Ele diz que quando Daniel entrava para orar, com as portas fechadas e as janelas abertas para as bandas de Jerusalém, Daniel não saía forte da oração, Daniel saía fraco. Por quê? Porque toda vez que eu oro, que eu luto com Deus em oração, Ele me quebra. Ele me põe no meu devido lugar. E Ele diz, você está pensando que você é quem? Você está pensando que você é quem? Você quer enfrentar o seu irmão sem a minha bênção? Você quer resolver os seus problemas sem a minha ação na sua vida? Não vai dar certo. Não adianta mandar presente, não adianta fazer estratégia. Você precisa da minha bênção. E eu quero te dar. E quando o Senhor fala assim, qual é o seu nome? Nome é uma coisa muito séria. Sobretudo naquela época, nome está atrelado ao que você é e ao que você faz, ao seu caráter e à sua reputação. Quando ele só respondeu assim, eu sou Jacó. É como se Deus falasse assim, não precisa falar mais nada, meu filho, seu nome já diz tudo, eu sei quem é você. Você não presta, você é enganador, você passa a perna em todo mundo, você é o Jacó. Mas hoje eu vou transformar a sua vida. A partir de hoje você será Israel. Porque você agora é um príncipe. Você lutou com Deus. Será que Jacó está pronto agora para encontrar com Esaú? O que vocês acham? Falta alguma coisa? Será que Esaú vai perdoar? Afinal de contas, né? Jacó fez coisa feia com o irmão dele. Muitas coisas. Será que 20 anos foi suficiente para fazer Esaú esquecer? Porque afinal de contas, dizem por aí que o tempo é o melhor remédio. Deixa, pastor, deixa passar. Deixa, o tempo é o melhor remédio. Eu já coloquei uma pedra sobre esse assunto. Para que ficar mexendo? Para que ficar cutucando? Ou até a gente fala cavucando, né? Não é nem cutucando, mas fica cavucando aí. Eu já esqueci desse assunto. Eu consigo viver normalmente com essa pendência na minha vida. Vida que segue. Eu não preciso voltar no meu passado para mexer num assunto que eu não quero mexer. Mas Deus falou para Jacó, agora você está pronto. Irmãos, vamos ler o capítulo 33?
versículo 1. Juntos, nós vamos ler do 1 ao 4. Levantando Jacó aos olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Perdão e reconciliação. Os inimigos mortais estão se abraçando, estão se beijando e estão chorando. Essa história não é só a história de Jacó e de Esaú, pode ser a sua história, a minha história, a nossa história. Nós já fomos Jacó um dia, mas o Senhor mudou a nossa vida. Se você está tentando resolver uma pendência que já faz tanto tempo, talvez não seja de 20 anos, mas alguma coisa que está aí, pendente, você precisa de algo que Deus tem de sobra para te dar nessa noite, para você conseguir resolver esse problema. Você precisa da bênção de Deus, e Ele está aqui para te dar essa bênção, a bênção de liberar perdão, de ir ao encontro daquele que te feriu, de procurar aquele que você machucou, e colocar isso em pratos limpos, e resolverem isso para louvor e glória do nome do Altíssimo. Vocês perceberam que Jacó, ele foi sendo quebrantado agora, ele está preocupado com a família. Vocês perceberam a ordem que ele colocou as coisas, né? As servas, os filhos, depois veio Lia, os filhos. Por último ele colocou Raquel. A Raquel está por último, é a mulher da mocidade dele, é o amor da vida dele, não existe Benjamim ainda. Então José é o predileto, ele cometeu outros erros, não é assunto hoje aqui, mas aí ele agora se adianta. Tenta imaginar a cena, você é Esaú e eu sou Jacó, tá bom? Você é Esaú, vocês são Esaú agora, eu sou Jacó. Aí vocês estão vindo, aí de repente eu me prostro uma vez, e você está vindo mais perto, eu me prostro segunda vez. Esse ato de se prostrar é quando você reconhece que a outra pessoa é maior do que você, que a outra pessoa é superior a você. O homem, quando se curva diante de um outro homem, ele está reverenciando esse homem. E Jacó fez isso 7 vezes, porque ele queria o coração de Esaú. E às vezes a gente diz, pastor, vai esperando que daqui eu não movo um dedo. Eu não faço nem isso, ó. Se quiser, que venha, pois eu não vou mover um dedo para resolver essa pendência. Ainda bem que Deus não é que nem a gente, porque Deus veio ao nosso encontro, e Ele não deu só 7 passos não, Ele deu todos os passos necessários para te resgatar, para te perdoar, para te libertar, para te transformar, e você ser um homem e uma mulher que pertence à família de Deus. A história de Jacó é a nossa história. Lá no livro do Apocalipse, por várias vezes a palavra de Deus diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu ouso dizer nessa noite, mais uma vez, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a essa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus.